E eu entendo, irmãos, antes de ficar à vontade para dividir com vocês a palavra de Deus, eu queria trazer só uma recomendação para a gente. Hoje eu não quero falar exatamente de manhã sobre a visão celular, mas eu queria dizer para você de que, na minha opinião, para que a igreja consiga avançar numa igreja celular, a primeira coisa que precisa acontecer é morte. Eu sei que você fez uma cara de assustado, mas é verdade. Se não morre o eu, nunca nasce o nós. É ou não é verdade? Quando a gente pensa ainda, igreja para mim é como casamento. Se unem dois eus. Mas se no casamento não for a noite do casamento, não é uma celebração, é a morte de um herói e de uma heroína. É ou não é verdade? Porque eles se unem. E ali é um óbito dos dois para um nascimento de um casal. A igreja é a mesma coisa, a gente se une e a gente morre para a nossa própria vontade para poder estabelecer a vontade de Deus na vida da igreja. E é por isso que a gente precisa entender que a visão celular vai exigir isso da gente. Nem tudo vai funcionar como a gente quer. É ou não é verdade? Um dia o irmão falou comigo assim, pastor, eu gostaria muito de continuar na igreja, mas não é fácil andar com os irmãos. Eu falei, fica tranquilo, não é fácil andar com você também não. É mentira ou é verdade que eu estou dizendo? É ou não é? Porque tem gente que pensa que é fácil andar com ele, é ou não é? E a gente precisa entender, irmãos, a visão celular serve pelo menos para uma coisa. Serve para revelar quem a gente é de verdade. Não é? Então, a visão celular vai nos dar a possibilidade de agir como igreja. Jesus não disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra uma pessoa. Ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quando a igreja toma um posicionamento, tudo muda. Então, a visão celular é um instrumento abençoador para poder fazer com que a igreja conquiste territórios, com que a igreja avance, com que a vontade dele seja realizada. Mas hoje eu tenho que trazer uma palavra ao coração dos irmãos hoje, e como é aniversário da igreja, 22 anos, eu me sinto à vontade hoje para poder dividir com vocês uma palavra hoje, e eu vou usar como tema hoje, mudando o GPS de amor a Deus. Vamos dizer isso juntos? Mudando o GPS de amor a Deus. Todo mundo aqui sabe, eu não sei andar muito com GPS, na verdade eu sou quase um dinossauro para a internet, né? Mas quando você está dirigindo e aí você entra numa rua errada, aí ele vai, como é que chama? Recalcular a rota, é ou não é verdade? Vai redirecionar. Então eu queria recalcular o nosso amor hoje de manhã. Amém? Amém. Eu sou casado, pode acreditar, eu consegui essa façanha. Não é? Eu sou casado e casei bem, a minha mulher é bonita, ela deu sorte de casar comigo, mas é uma bênção, né? Só para poder descontrair para você, vou já pregar a palavra aqui agora, mas eu tenho um pastor que é amigo, pastor Oswaldo Coutinho, pastor da Igreja Batista do Cristo Rei, lá de Mato Grosso, cidade de Cuiabá. Eu prego muito lá no Mato Grosso, prego em 120 igrejas lá. E aí, um dia eu estava lá com o pastor, pregava lá desde solteiro, porque eu prego lá já no estado há 23 anos. E aí eu estava lá com o pastor, e aí ele falou comigo, porque lá eles chamam de garoto, eles chamam de guri. Eu não sei aqui como é que é, lá em Belo Horizonte, menino, né? Eu não sei como é que é aqui. Menino, né? Lá é guri, né? E ele virou para mim e falou, seu guri, você casou? Eu falei, casei. Ele falou, até que enfim você casou, hein? Aí eu falei, amém, pastor. Aí ele foi saindo, voltou, olhou para mim e falou comigo assim, mas fica, você não casou com mulher feia não, né? O ministério é duro demais, pelo amor de Deus. Estou brincando, só para a gente descontrair. E aí eu falei, não, é ela que casou com homem feio, pastor. Não é? E aí eu queria dividir com vocês uma palavra hoje, amém? Amém. Vamos lá, fica à vontade aqui. Eu tinha visto o pastor Valteci só no WhatsApp, e aí eu vi que ele estava bem à vontade no WhatsApp com a família, né?
e tudo. Eu falei, bom, pelo menos vou ficar mais à vontade um pouquinho. E aí, de qualquer maneira, eu trouxe na mala um terno, né? Falei, quem sabe? Pode ter certeza, pastor, já fiquei à vontade, não vou usar, não. Vamos olhar para o texto? Amém? Marcos capítulo de número 12, eu vou ler só o versículo de número 30. Olha, eu pretendo parar de falar antes de você cansar de me ouvir. O texto diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o coração. Vamos dizer isso juntos? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Eu queria pedir a você uma gentileza, se é que você pode me ajudar, guardar-se essa expressão todo. A expressão está dizendo, não amar ao Senhor, o texto está dizendo de todo o coração. O texto está dizendo de toda a sua alma. O texto está dizendo de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Nós já oramos e eu já quero começar a dividir com você essa mensagem. O texto está dizendo que não basta amar ao Senhor. É necessário amar ao Senhor de todo o coração. Eu quero iniciar minha mensagem hoje dizendo para mim e para você e para quem está nos assistindo, de que a proposta de Deus para falar sobre amá-lo, Ele não está dizendo para que nós venhamos a dar a Ele o que queremos, o que podemos. Ele está dizendo para amá-lo com tudo o que temos. É muito diferente. Não é amar do jeito que queremos e quando queremos, mas com tudo o que temos. O texto está mostrando para a gente que Deus não quer muito. O texto está dizendo que Deus não quer pouco. O texto está dizendo que Deus quer tudo. O grande entrave para a leitura psicológica, emocional e espiritual do nosso amor a Deus é que nós queremos negociar o amor. E Deus está trazendo para o nosso coração que o amor a Ele é inegociável. A atitude de Deus contra a igreja de Apocalipse não é que a igreja perdeu o amor, é que a igreja perdeu o primeiro amor. Perder o amor para Deus significa que se Ele tem o segundo lugar para Ele é o último. Eu olho e entendo que nós estamos vivendo em uma geração que é marcada pela liquidez. Eu estou falando de algo líquido, porque nada é sólido. Nada é permanente, nada é duradouro. Nós vivemos em uma geração onde tudo é descartável, tudo é temporário. E, consequentemente, se tudo é temporário, se tudo é momentâneo demais, também o amor é momentâneo demais. A gente faz a leitura do amor, e me desculpe a expressão, como 2 horas de motel. Como um relacionamento que hoje inicia e amanhã se acaba. No primeiro desentendimento, tudo acaba. Então, pregar sobre o amor para uma igreja hoje ainda parece ser um valor contracultural. Pregar sobre o amor hoje, infelizmente, ainda é uma mensagem difícil de aceitação. Por quê? Porque nós vivemos em uma geração que migra de amor em amor. O que eu estou tentando dizer é que se ela migra de amor em amor, ela pode estar migrando de Deus em Deus. Ela migra de resultado em resultado. E eu entendo que só Deus é capaz de transformar as verdades dele em verdades vivas. Por que eu estou dizendo transformar em verdades vivas? Porque o nosso desafio não é pregar sobre o amor. O nosso desafio não é cantar sobre o amor. O nosso difícil não é viver o nosso tipo de amor. O nosso desafio é viver o amor pela perspectiva de Deus. O nosso desafio é viver o amor pela lente divina. É a gente conseguir colocar os óculos de Deus e, acima de tudo, seguir a orientação de Deus.
Eu vou tentar explicar melhor a respeito disso ainda na introdução da minha palavra. Eu vim dizer a você que se a gente avaliasse hoje o nosso amor e perguntássemos hoje de maneira superficial e artificial, a gente perguntasse, quantos de nós aqui amamos a Deus? Eu tenho certeza que a maioria de nós levantaríamos as mãos, inclusive quem está em casa hoje assistindo, quem vai assistir essa mensagem daqui a um tempo. Quando nós perguntamos, a maioria das pessoas que creem em Deus, se elas amam a Deus, elas vão dizer que amam. Mas eu quero fazer 3 perguntas importantes. A primeira delas, se nós dessemos ao nosso chefe o tempo que nós damos a Deus, quanto tempo nós duraríamos no emprego? Nós dizemos que amamos a Deus, mas se nós dessemos aos amigos o tempo que nós damos a Deus, será que nós não ficaríamos solitários? Se nós dessemos ao cônjuge o tempo que nós damos a Deus, será que nós não ficaríamos divorciados? A resposta vai dizer exatamente qual é a medida real de amor que nós temos. O que eu quero que você entenda hoje é que Deus está nos chamando hoje, irmãos, para um tempo transformador de amor. Onde eu quero chegar hoje? Eu quero dizer para você alguma coisa que pode parecer dura demais, mas vai abençoar a minha vida e a sua vida, porque pode ser transformador. Eu vim dizer a você que Deus tem um amor incondicional. Ninguém aqui duvida do amor de Deus, é ou não é verdade? Todos nós, quantos de vocês acreditam que Deus ama você? Por favor, levante a sua mão, continue com sua mão levantada. Obrigado, querido. Continue com ela erguida. Todos nós acreditamos que Deus nos ama, mas eu vou dizer para você uma coisa, o amor de Deus é incondicional, mas exige correspondência. O que eu vim, pode abaixar a sua mão, obrigado. O que eu vim dizer a você é que o amor de Deus exige correspondência e não é qualquer correspondência. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo para você hoje que Deus quer um amor que corresponda. Bem, deixa eu tentar explicar melhor. Eu vim dizer a você, todo mundo quer um Deus que responda, mas Deus quer uma igreja que corresponda. O que é uma igreja que corresponda? O amor de Deus exige reciprocidade. Eu entendo que se Deus investiu muito na gente, irmãos, Deus não pode aceitar, me desculpe a expressão, um amor meia boca. Eu não estou sendo vulgar, mas Deus não pode aceitar um amor morno. O amor morno, a Bíblia diz que causa náuseas em Deus. Ele fica a ponto de vomitar. Deus deseja intensidade. Por que Ele deseja intensidade? Porque Ele tem o direito de exigir a intensidade. Eu vim dizer a você hoje que se nós fomos comprados, Ele tem o direito de exigir a nossa entrega. Alguém pode dizer assim, pastor, o senhor está dizendo que eu já ouvi pregar muito que Deus está querendo só o coração. Eu vim hoje quebrar um paradigma, pelo menos na minha mentalidade, e dizer que Deus não é cardiologista, Deus não quer coração, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o soberano, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Se Ele é o todo-poderoso, Ele não quer só o nosso coração, Ele quer a gente. Se Ele quer a gente, entenda bem, se Ele entregou o seu filho na cruz, Ele não pode aceitar uma saudação de um final de semana. Um dia eu olhei para um amigo e ele disse para mim, pastor, Deus não precisa dar mais nada para a gente. Se eu quero saber se Deus me ama, eu só preciso olhar para a cruz. A cruz diz que Deus me ama. Mas eu disse para ele, você ainda está enganado, é muito pouco a sua definição. Ele disse, por quê? Eu disse a ele, porque a cruz era sinônimo de morte para muita gente. O problema não é olhar para a cruz, o problema é olhar para quem estava nela. Quem estava nela não era um malfeitor. Quem estava nela não era um assassino. Quem estava nela não era um qualquer. Quem estava nela é aquela que nasceu de uma virgem concebida pelo Espírito Santo. É aquele que viveu sem nenhum pecado. É aquele que quando passava os enfermos eram curados, os oprimidos eram libertos. É aquele que deu ordem ao mar e ao vento e eles tiveram que obedecer. É aquele que multiplicou os pães e os peixes. É aquele que viveu sem cometer nenhum pecado. É aquele que foi, querido, traído. É aquele que foi sepultado. É aquele que ressuscitou. É aquele que vive pelos séculos dos séculos. É aquele que vai voltar
voltar para poder buscar a igreja, é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, é aquele que é o Senhor dos senhores, é aquele que é o Rei dos reis, é aquele que é o soberano, é aquele que nós viemos adorar aqui hoje, nesta manhã. Ele é digno de glória e de honra, e é Ele que estava lá na cruz. Então, pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, querido, que Deus está interessado hoje não em um amor cômodo, Deus está interessado hoje não em um amor conveniente, não em um amor descuidado, não em um amor desprovido, não em um amor desapercebido, mas que tipo de amor? Me desculpe, eu não informei a quem estava na mídia, mas seria possível pedir a vocês que colocassem para a gente um verso para a gente avaliar, que está em Lucas capítulo 14, versículo de número 26, vai mostrar para a gente que tipo de amor o Senhor está interessado em receber. Lucas, no capítulo de número 14, versículo de número 26. Veja que tipo de amor ele está interessado a receber. Essa verdade pode parecer uma verdade dura demais, pode parecer uma verdade, assim, pesada demais, mas veja bem, se alguém vem a mim e ama seu pai, ele faz comparações simplérrimas, e ama seu pai, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo que, avaliando por esse tipo de amor, e que amor há mais poderoso que esse, ele está dizendo, se você ama mais ao pai, a mãe, a esposa, o filho, a filha e a si mesmo mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Eu vim dizendo a você que esse tipo de amor que ele está nos desafiando parece duro demais, parece pesado demais, mas eu vim dizer a você uma coisa, irmãos, toda vez que o amor de Deus parecer que ele é pesado demais, que ele é duro demais, entenda bem, esse tipo de amor pode parecer duro demais, mas é libertador, é transformador. Será que você pode dizer amém junto comigo hoje? Porque ele é transformador, porque ele é abençoador. Por que isso? Eu quero dizer a você, talvez você vai dizer, pastor, então o senhor está dizendo que se Deus está exigindo tanto que a gente o ame, será que Deus então está carente de amor? Será que Deus então tem algum problema emocional? Será que Deus tem uma necessidade que a gente o ame? Eu vim lá de Belo Horizonte para trazer para você uma verdade importante hoje. Nesse GPS de amor que precisa hoje mudar na nossa vida, eu vim dizer a você que quando Deus está nos mandando, orientando, melhor, eu vou repetir, está não orientando, Ele está mandando, é um mandamento. Ele está ordenando a igreja a amá-lo. Deus não está pensando nele, Deus está pensando na gente. Escute o que eu vou ser enfático, repetitivo. Preciso deixar isto como uma informação imprimida no seu coração e de quem nos ouve. Quando Deus nos manda amá-lo, Deus não está pensando em si mesmo. Deus não está olhando para Ele, Deus não está protegendo a si, Deus está protegendo a gente. Pastor, como é que Deus está protegendo a gente? Por que Deus está nos protegendo? Eu vou explicar agora. Entenda bem, quando Deus está falando sobre amá-lo, sobre todas as coisas, Deus está nos ensinando uma coisa, somente quando nós amamos a Ele, sobre todas as coisas, é que nós aprendemos a transformar todos os outros nossos amores. Só quem ama a Deus sobre todas as coisas é capaz de refinar os seus outros amores. Só quem ama a Deus sobre todas as coisas é capaz de melhorar os seus outros amores. Só quem ama a Deus sobre todas as coisas é capaz de transformar o seu amor, é capaz, querido, de santificar os seus outros amores. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, é que nós temos a capacidade de transformar os nossos amores. Eu vou explicar para você, por exemplo, você só é capaz, e eu só sou capaz de perdoar alguém quando nós entendemos que amamos a Deus sobre todas as coisas.
Se nós não entendermos a amar a Deus sobre todas as coisas, infelizmente nós não vamos saber santificar os nossos outros amores. Ou seja, quando nós não aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas, nós ficamos, infelizmente, querido, em condições desfavoráveis. Esse é o requisito para que a gente possa aprender a amar. O que eu estou tentando dizer para você é que quando nós não sabemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós infelizmente podemos ser escravizados pelos amores. Deixa eu tentar explicar melhor isso. Infelizmente nós temos a capacidade de transformar, infelizmente, os nossos amores em Deus. Nós temos, infelizmente, a capacidade de conceder um status de Deus, de deidade, de divindade aos nossos outros amores, e eles passam a se assenhorar de nós. Eu vou tentar explicar melhor. Se nós não tomarmos cuidados, nós podemos, ao contrário de amar a Deus sobre todas as coisas, nós podemos amar o dinheiro sobre todas as coisas. Podemos amar a carreira, podemos amar o projeto. Minha esposa surtou. E agora eu tinha não só uma criança para cuidar, mas eu também tinha um filho para cuidar. Desculpa, uma criança para cuidar e uma esposa para cuidar. Cuidar de uma igreja. Vivendo os meus piores tormentos, vieram as minhas piores situações, até que faltando pouco tempo, alguém chega para mim, um discípulo, e diz assim: pastor, eu queria te dar uma palavra, Deus mandou te dar uma palavra. Eu disse, bom, é o momento que Deus vai me trazer um livramento. E ele disse, pastor, eu tenho uma palavra para você. Eu disse, qual é? Ele disse, Deus abre uma ferida no líder para curar a igreja. Eu não tinha entendido ainda o que ele quis dizer com isso. Até então, eu fiquei ainda com aquilo na cabeça. Passou o tempo. Eu cheguei de um culto no domingo à noite, depois de pregar uma mensagem, eu chego em casa, encontro meu filho e noto que a aparência dele estava diferente, ele estava deitado na cama, eu tinha montado quase um CTI no quarto, e eu coloquei medir com aquele, eu esqueço o nome daquele aparelhinho no dedinho, oxímetro, e eu medi aquilo, e ele estava abaixo de 40. Eu disse, meu filho está morrendo. Colocamos no carro, saímos correndo com ele. E quando eu olho para trás, eu estou dirigindo e era só ligar para o hospital e eles preparavam tudo para recebê-lo. Ele era o paciente mais conhecido do hospital. Era um hospital para criança, São Camilo. E eu estou dirigindo e a minha esposa apavorada no banco de trás, e eu olho, meu filho estava cego, mas o meu filho levanta a cabeça no colo dela, olha no retrovisor, e parece que, pelo menos foi a leitura que eu tive, ele olha no retrovisor, olha para mim, despede de mim e morre no colo dela. Ela começa a gritar dentro do carro, eu continuo dirigindo, eu disse, não, ele não está morto. Entro dentro do hospital, coloco ele na maca, e quando ele coloca na maca, o médico olha meu filho e diz, infelizmente, pai, não há mais nada mais para fazer, o seu filho está morto. Ele levou para o IML, eu entro em um quarto especial, eu entrei lá, subi em cima da maca, orei para meu filho ressuscitasse, porque eu já orei por 2 pessoas e elas ressuscitaram. Eu falei, vai acontecer com meu filho. Orei por ele e ele continua morto. Enfim, eu tive que sepultar o meu filho, e na hora de fazer o sepultamento, Deus me disse, você prega em velório, então deixe-me dizer uma coisa, você vai fazer o sepultamento do seu filho. Eu preguei no sepultamento do meu filho. E não tinha entendido ainda aquela palavra do discípulo, Deus abre uma ferida no líder para curar a igreja. Até que depois que terminou toda a cerimônia, eu fui embora para casa. Estava tão fora de si, que eu bati o carro. Dirigindo para ir embora para casa, logo após o sepultamento eu bati o carro. Meu irmão tomou a direção, levou o carro para casa, e quando eu chego em casa, depois de mais ou menos uns 4, 5 dias, eu comecei a discernir e entender e digerir o que Deus tinha me dito, porque muita gente me procurou e disse o seguinte, pastor, eu ia desistir,
eu ia recuar, eu ia retroceder, eu ia voltar atrás, mas quando eu chegava na igreja, eu via você servindo a Deus, pregando, anunciando, orando pelas pessoas, ministrando, e não recuava 1 milímetro, eu dizia, se ele não voltou atrás, se ele não parou, se ele não recuou, eu também não paro, eu também não vou voltar atrás, eu também vou continuar. O que eu quero dizer a você, querido, é que Deus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, talvez não pensando em nós mesmos, mas pensando nos outros. Nós não podemos dar status de Deus a nada. Hoje eu estou aqui hoje para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O meu amor a Deus, e Ele sabe disso, não mudou uma vírgula, não mudou absolutamente nada, porque eu não amo a Deus, porque Ele me deu um filho, porque Ele me deu uma esposa, porque Ele me deu um ministério. Eu vim dizer a você que eu continuo apaixonado por Jesus, continuo servindo a Jesus, continuo entregando a minha vida a Jesus. O que eu vim lá de Belo Horizonte para poder dizer a você, você e eu não podemos andar pelas circunstâncias, pelo que está à nossa volta. Nós precisamos hoje ser libertos da deidade das coisas. Nós precisamos de amar ao Senhor sobre todas as coisas. O que eu vim dizer aqui hoje é que talvez nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país e pode viver situações ainda mais delicadas e mais complicadas, mas nós não vamos recuar, nós não vamos retroceder, nós não vamos mudar o curso, nós não vamos mudar o rumo, nós vamos continuar amando, vamos continuar servindo, vamos continuar cultuando, ainda que as pressões cheguem, ainda que as dificuldades cheguem, ainda que os inimigos se levantem, nós vamos continuar caminhando, porque nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não dependemos de um político, nós não dependemos de quem assume uma cadeira de 4 anos, porque o nosso Deus está sentado antes da fundação do mundo, e é Ele quem governa todas as coisas, é Ele quem tem todo o poder, é Ele quem comanda a nossa vida, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos guia. Nós estamos aqui hoje para dizer isso e confessar a essa nação e a esta cidade que nós amamos ao Senhor, em o nome de Jesus, e que o aniversário desta igreja, Igreja Evangélica Vida, ela vai continuar amando a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a segunda coisa que vai acontecer é que quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você pode ter as coisas ou não ter as coisas. Mas quando você, querido, tem as coisas, você usufrui com sabedoria, mas você não é dominado por elas. Quando você não tem, você não entra em um buraco existencial. Quando você não tem, querido, você não pensa em suicídio, você não pensa em recuar, você não pensa em retroceder, você não pensa em voltar atrás, você não pensa em largar tudo, você não pensa em ir embora, você não pensa em desistir. Por que você não faz isso? Porque eu quero dizer a você, querido, eu e você estamos aqui hoje e nós não temos a razão de viver nas coisas. Ele é a razão da nossa vida, Ele é o propósito da nossa existência, Ele é o chão da nossa vida, Ele é o motivo do nosso viver. Nós estamos aqui hoje para poder confessar que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas em nossa vida e nós o amamos sobre todas as coisas. A terceira coisa é que quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós usufruímos das coisas com leveza. O que significa isso? Que nós temos tudo, mas não somos possuídos por nada. As coisas são bênçãos, são dádiva, e a gente desfruta dela, mas não depende dela. Porque na presença delas você desfruta com sabedoria, mas na ausência delas você vive com fé e vive em paz. Você aprende a ter paz na escassez, porque você nunca mais será escravo daquilo que você tinha e daquilo que não tem mais. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando? A quarta coisa que amar a Deus sobre todas as coisas vai nos ensinar é que amar a Deus é uma bênção. Por quê? Porque, guarde bem, amar é sempre bom, amar é sempre algo abençoador, mas pode se tornar extremamente perigoso, porque quando você não ama a Deus sobre todas as coisas, amar pode te diminuir. Como? Amar pode te escravizar. Como? Por exemplo, amar pode te colocar em relações abusivas. E se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você acha que depende daquele amor. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você pode caminhar por caminhos de morte, você pode caminhar por caminhos de destruição.
Nós precisamos entender que amar a Deus sobre todas as coisas vai nos ensinar a amar, e amar as coisas certas, do jeito certo. Por quê? Porque os nossos amores podem se tornar no nosso destino. Eu vim dizer a você que a única orientação correta de amor é amar a Deus sobre todas as coisas, porque senão a gente tropeça no amor. A gente é capaz de tropeçar no amor. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente fica livre de amores que não fazem sentido. A gente fica livre de amores, querido, que não nos fazem bem. O amor a Deus sobre todas as coisas abre a nossa visão e a gente consegue enxergar aquilo que não nos faz bem. A gente começa a enxergar o ambiente que não faz bem, a decisão que não faz bem. Eu conheci um rapaz viciado em crack. E ele me disse: pastor, eu quero ser livre do crack. Como é que eu consigo? Eu amo demais o crack. Eu falei: a maneira de você ficar livre do crack é quando você amar mais a Deus do que o crack. Tem gente que abandonou a fé porque amou outras coisas. E não amou as coisas certas e tropeçou no amor. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente tem a capacidade de entender que o referencial de reorganização dos nossos afetos é amar a Deus sobre todas as coisas. A única maneira da gente reorganizar os afetos corretos da vida da gente é quando a gente, querido, aprende a amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente não aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, escute bem isso, irmãos, isso é tão sério, mas é tão sério, mas é tão sério, mas é tão sério, deixa eu envolver de novo você, marcar a sua vida, é tão sério, mas é tão sério colocar o GPS de amor em ordem, que se não fosse tão sério, estou repetindo várias vezes, é tão sério que se não fosse sério, Deus daria uma sugestão, mas Ele está dando um mandamento. Não é só uma necessidade, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida ou morte. Escute o que eu vou dizer a vocês, se você não guardar nada da mensagem, guarde isso. Se a gente não aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, não é se a gente vai desviar, é quando. Vocês me trouxeram aqui para ser um profeta de Deus para vocês. Escute o que eu vou lhe dizer, eu não vim aqui para vender ilusão, eu não sou mágico, eu sou pregador do Evangelho, e eu vim dizer a você que mais cedo ou mais tarde o Getsemane chega para todo mundo. O dia mau não é privilégio de alguns, se não chegou, vai chegar. O que a gente precisa entender não é escapar dele, é saber quem está conosco no dia mau. Quantos de nós estamos entendendo o que eu estou falando aqui hoje? É uma questão de sobrevivência. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós sabemos colocar as coisas no devido espaço e no devido lugar. Então hoje, depois de explanar isso para você, eu vim fazer a você, e se o pastor me permitir ainda, eu preciso de mais alguns minutos, pastor, eu posso? Obrigado. Eu queria fazer a você 3 perguntas. Melhor, eu vou ter coragem, 4 perguntas. A primeira pergunta que eu quero fazer hoje: como está a chama de amor do meu e do seu coração? Pastor, por que o senhor está usando a expressão chama de amor? Eu vim falar de chama exatamente por causa disso, porque a chama pode aumentar ou diminuir. A chama, ela pode alimentar ou ela pode envenenar. Depende do quanto você alimenta a chama.
se não alimentar a chama, ela vai diminuir, e isso será veneno, mas se você aumentar a chama de amor, vai se tornar como vitamina, como alimento. E é por isso que hoje à noite eu vim perguntar a você, eu vim desafiá-lo hoje, como é que está a nossa chama de amor a Deus? Eu não sou crítico de ninguém, e quem sou eu para poder fazer isso? Mas eu fico olhando e avaliando algumas pessoas. Outro dia eu vi alguém fazendo a seguinte afirmação, até um pastor, dizendo o seguinte: olha, se você ficar em casa com a sua família, se você ficar no domingo comendo pipoca com a sua família, é a mesma coisa de você ir à igreja e cultuar a Deus, porque você está ali em família, e aí você está cumprindo com o papel, está adorando a Deus do mesmo jeito. Eu vi dizendo a você que isto não é verdade, é uma mentira. A verdade que você vai fazer bem para a sua família não é comer pipoca, é levá-los até a Deus, é conduzi-los até a Deus, é instruí-los até a Deus, é levá-los para o caminho de Deus, é inspirá-los a Deus, é manifestar a glória de Deus, é inspirá-los em Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos e não ter mais amor raso, não é comer pipoca, não é encher a barriga de pipoca, é encher, querido, o nosso coração de Deus, a nossa vida de Deus, é comungar com Deus, é ser visitado por Deus, é ter comunhão com Deus. A segunda coisa que eu vim dizer a você nessas perguntas, na verdade não é uma pergunta agora, é uma afirmação. Eu vim dizer a você que eu tenho a capacidade de medir o nosso amor. Eu vim de Belo Horizonte com um instrumento capaz de medir a sua chama de amor, a minha chama de amor. Eu tenho uma ferramenta que pode medir não só a chama de amor desse pregador, mas a chama de amor de quem está aqui hoje, a chama de amor de quem está assistindo essa mensagem, a chama de amor de quem vai assistir. Não é um termômetro, mas é um medidor de amor. Como eu posso medir a chama de amor? Eu meço a chama de amor. Pastor, que ferramenta é essa? É simples, eu meço a chama de amor olhando para a nossa obediência. Eu meço a nossa chama de amor olhando para as nossas prioridades. Tem gente que diz o seguinte: pastor, eu não tenho tempo. A gente precisa entender que tempo e prioridade andam de mão dadas. Aquilo que a gente prioriza é porque a gente ama. Eu vim medir a chama de amor através da nossa fidelidade. Eu vim medir a nossa chama de amor através da nossa paixão, através do nosso compromisso, através do nosso envolvimento. A nossa devoção mostra a nossa chama de amor. A nossa dedicação mostra a nossa chama de amor. O nosso interesse mostra a nossa chama de amor. Eu não sei se você vai ficar aborrecido comigo. Talvez o pastor nem me convide mais, mas eu vou falar assim mesmo. Tomara que ele não fique chateado. Mas a nossa chama de amor é provada quando nós viemos no gasofilácio e temos a dificuldade de trazer R$1.000 de oferta, mas temos um iPhone de 10 mil no bolso. A nossa chama de amor é provada por uma coisa. Por favor, coloque para a gente um texto, versículo simples, João 14:15. Vai mostrar qual é a nossa chama de amor. Essa é a terceira coisa. Qual é a nossa chama de amor? João capítulo 14, versículo de número 15. É simples demais o verso, mas poderoso demais. O versículo diz: se me amais, olha só, ele vai colocar para a gente. Se me amais, guardareis os meus. Olha só, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Parece simples, você pode deixar esse verso para a gente? Escute o que eu quero dizer a você, irmãos. O oposto de amar a Deus não é odiá-lo. Acredite nisso. O oposto de amar a Deus não é odiá-lo, é desobedecê-lo.
Deus não tem como o oposto do amor, o ódio. Deus tem a desobediência. Por que tem a desobediência? Por quê? Porque Deus não tem conceito sentimentalista de amor. O que é conceito sentimentalista de amor? A gente chora, a gente arrepia. Isso é bom para a gente, não estou contra isso não. Pelo contrário, a gente tem que amar a Deus com sentimento, aleluia. A gente tem que colocar os nossos sentimentos. Mas Deus não tem conceito sentimentalista de amor. Deus está mostrando para a gente que amar exige obediência, porque o amor a Deus tem que ser algo concreto. Tem que ser algo visível. Tem que ser algo palpável. E algo palpável para Deus é quando a gente tem coragem de obedecê-lo. Por quê? Porque obediência requer confiança. E confiança é base de relacionamento. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem ama, confia. Obediência é ligada à confiança. Porque guarde bem uma coisa, Deus não aceita desconfiança. E eu vim lá de Belo Horizonte para dizer para nós hoje, nesta manhã, no aniversário de 22 anos desta igreja, em nome de Jesus, chegou o tempo da gente amar a Deus com toda a confiança. E o que é amar a Deus com confiança? É dizer, Senhor, eu não entendo onde o Senhor quer chegar, eu não entendo o que o Senhor quer fazer. Deus deu a esta igreja uma visão, Deus deu a esta igreja uma tarefa, Deus deu a esta igreja uma responsabilidade. E o que a gente tem que fazer? Deus, eu acredito que o seu jeito é melhor do que o meu jeito. Será? Ainda bem que eu ouvi amém. Eu vou repetir. Deus, eu acredito que o seu jeito é melhor do que o meu jeito. Deus, eu acredito que aquilo que o Senhor diz é mais importante do que aquilo que eu penso. Deus, eu acredito que a sua palavra é melhor do que a minha opinião. Deus, eu confio que os seus princípios são mais importantes que o meu achismo. Deus, eu acredito que eu devo amar ao Senhor diante de qualquer coisa e de qualquer circunstância, mesmo quando parecer as oportunidades, as situações e as decisões que eu posso optar e escolher por mim, porque Deus não nos obriga a obedecê-lo, mas eu quero que esta igreja tome uma posição de amar a Deus e dizer, Deus, eu vou ficar com o que o Senhor fala, eu vou ficar com o que o Senhor quer, eu vou ficar do jeito que o Senhor quer, eu vou seguir a sua orientação, porque eu vou sacrificar o meu eu e a sua vontade vai prevalecer na minha vida. Amar a Deus sobre todas as coisas é obedecer a Deus e tomar a decisão de dizer, Senhor, na minha casa, não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa. No meu namoro, não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa. No meu trabalho não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa. Na minha igreja não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa. Na minha escola, na minha faculdade, no meu ministério, no meu dinheiro, nos meus sonhos, na minha empresa, enfim, em tudo que eu tenho, em tudo que eu tiver, não é o que eu penso, mas é o que o Senhor pensa, em nome de Jesus. Eu não sei se você vai ficar ofendido comigo. Eu vim aqui hoje, quero ficar à vontade, como se estivesse pregando para a minha igreja, mas vou dizer para você, o nosso tempo de frouxidão acabou. Aleluia. O nosso tempo de frouxidão acabou. A gente está disposto a obedecer a Deus. Fazer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou fazer a última pergunta. Ou a última colocação. Como você quiser. Amar a Deus sobre todas as coisas não é depender de um resultado. Amar a Deus sobre todas as coisas é ter um posicionamento. Eu vou repetir, amar a Deus sobre todas as coisas não é ter um resultado. É ter um posicionamento. É muito bom quando a gente tem um resultado, mas se não tiver, tem que ter o posicionamento para sustentar. Eu fico preocupado com o evangelho televisivo que diz para a gente o seguinte, olha, coloque Deus na parede.
Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Outro dia eu vi o sujeito dizendo o seguinte, de madrugada, coloque Deus na parede. Eu falei, não escuta não, Deus, porque se ele escutar, o senhor morre. Se você escutar, ele morre. O nosso Deus não pode ser colocado na parede. O nosso Deus não pode ficar acuado. Só se for o dele, porque o dele é pequeniníssimo. O meu é altíssimo, o seu é altíssimo. O nosso é soberano, aleluia. É Ele quem governa a nossa vida e não nós o que o governamos. Será que eu posso ouvir aleluia, pelo amor de Deus? Porque quando o camarada está dizendo assim, Deus vai fazer ou não vai? Deixa eu dizer para você uma coisa, ele está ficando com o resultado. Então ele está dizendo assim, Senhor, eu te sirvo enquanto dá resultado. Eu te sigo enquanto dá resultado. Eu faço enquanto dá resultado. Eu trabalho enquanto dá resultado. Eu prego enquanto dá resultado. Eu estou na palavra enquanto dá resultado. Se não der resultado, eu estou fora. Entenda bem uma coisa, todos passamos pela prova, mas Deus não é produto de prova. Nosso Deus não é um Deus para funcionar, Ele é um Senhor para amar. Ele é um Senhor para servir. Tem gente que não descobriu ainda que a nossa alma está em débito com Deus. Só o fato da gente existir, irmão, já é muito. É ou não é verdade? Um dia eu fui orar para uma senhora, e eu falei, a senhora acredita que Deus pode curar a senhora? Ela falou, se Deus achar que eu mereço, pastor. Eu falei, não pede o que a senhora merece, não. Se a senhora pediu o que a senhora merece, morreu. Se Deus me desse o que eu mereço, eu caía duro aqui, porque tem gente que diz que cai duro e preto. Preto eu já sou, só cai duro. É ou não é verdade? A gente fica achando que Deus deve a gente alguma coisa. Deus não nos deve nada. Você vai falar assim, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor deu o testemunho do senhor agora aí, e o senhor está cansado de orar, está cansado de ver Deus fazer, mas aí na vida do senhor não aconteceu, o senhor está falando isso, não deu resultado. Você que está pensando que não deu resultado. Pastor, então cadê o resultado? Não deu fora, mas deu aqui dentro. O resultado não está fora, o resultado está aqui dentro. Porque no meio do caos eu tenho paz. No meio da noite escura eu continuo tendo luz. No meio do dia de dificuldade, Ele está comigo no meio do vale. No meio da dor, Ele está me aprimorando para poder continuar a caminhada. Será que eu posso ouvir aleluia aqui hoje, pelo amor de Deus? Eu não sei se você vai ficar chateado comigo, mas eu vim dizer para você uma coisa. Deus está nos trazendo essa palavra para a gente poder deixar de ser menino e virar homem. Para a gente deixar de ser orfanato e virar exército. Será que eu posso ouvir aleluia, pelo amor de Deus? Se você pode aplaudir a Deus, então aplauda Ele no nome de Jesus. Essa mensagem de Deus hoje é para preparar a gente, talvez, para o que virá. Para que a gente não possa recuar. Pode vir a perseguição, pode vir a dificuldade, pode vir todos os problemas, mas a igreja não está firmada e nem fundamentada na circunstância. A igreja não pode parar, a igreja não pode recuar, porque o que nós recebemos não foi poder de água com açúcar. Nós recebemos o poder, não é para explodir lama, é para explodir rocha. Nós recebemos dinamite do céu. Eu vou terminar, vou concluir a minha mensagem agora, dizendo para mim e para você, se nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas, quantos querem amar a Deus sobre todas as coisas aqui hoje, em casa, onde você estiver, pelo amor de Deus, levante as suas mãos, só não levante o sujeito que estiver dirigindo agora, porque ele tem que segurar no volante. Que bom que você quer continuar amando a Deus, porque Deus quer ajustar o GPS de amor para a gente. O que é ajustar o GPS de amor? Entenda bem uma coisa, Deus quer que a gente volte.
Voltar como? Está na hora de um lugar de retorno. Qual lugar de retorno? Não é para retroceder, é para voltar para o lugar de origem. Qual que é o nosso lugar de origem? É o lugar que a gente nunca deveria ter saído. É o lugar das boas obras. É o lugar do brilho nos olhos. Deus está dizendo hoje, volte. Eu posso pedir a você uma gentileza que está pelo menos aqui no templo? Se você puder, levante as suas mãos ao céu. Se puder as duas. E me escute o que eu quero dizer até o final. Está na hora da gente voltar. Está na hora da gente voltar a se comover como era antes. Está na hora de voltar a dobrar os joelhos. Está na hora de voltar a levantar as mãos. Está na hora de voltar a gritar para o socorro. Deus está dizendo, está na hora de voltar. Deus está dizendo para nós hoje, Deus está dizendo para a igreja evangélica Vida, nos seus 22 anos, está dizendo, volte a chorar, volte a clamar, volte a buscar, volte a orar, volte a ler a palavra, volte a arrepender. Deus está dizendo, volte ao caminho da oração, volte ao quarto secreto, volte ao joelho dobrado, volte ao travesseiro molhado de lágrimas, volte às madrugadas, volte a ter brilho nos olhos, volte a queimar o coração, volte a se contaminar, volte, querida, a andar com gente encandecida, volte a ser inflamável, volte a ser apaixonado. Deus está dizendo, volte. Deus está dizendo, volte a me amar loucamente, volte a quando chamarem você de fanático, você agradecer pelo elogio. Deus está dizendo, é hora de voltar, 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 é hora de amar, é hora de voltar. Eu queria pedir permissão ao senhor pastor, se eu pudesse fazer uma oração pela igreja. Eu queria chamar você para voltar. Deus quer você de volta. O que te tirou dele? A Netflix? A praia? O cansaço? O desafio? A pressão? Deus hoje quer você. Eu fiquei sabendo que vocês estão construindo um novo templo. Esse templo está lindo. Mas Deus quer você. Eu queria chamar você. Eu queria que essa manhã fosse uma manhã de entrega. Fosse uma manhã onde você dissesse, a oferta sou eu. Será que eu tenho alguém hoje que quer dizer, eu não estou fazendo um apelo para entregar a vida a Cristo. Eu estou fazendo um apelo para gente que quer amar. Para gente que quer viver o evangelho apaixonado. Para gente que quer viver com brilho nos olhos, radiante. Para gente que quer brilhar. Mas não porque virou astro, mas porque está vazado pela glória de Deus. Por gente que quer dizer, eu amo tanto ao Senhor. E eu não estou perguntando se você tem um título, se você tem um nome, se você tem uma posição, se você tem um lugar, eu estou chamando você. E se Deus falou com você hoje, eu pedi ao pastor e ele me autorizou, e se isso é uma verdade, eu quero talvez tomar a iniciativa que ele mesmo está tomando, com lágrimas nos olhos, como está tomando aqui agora, chorando e vindo aqui à frente. Não, eu não quero fazer o pedido, eu quero que talvez você faça como ele. Tem muita gente com lágrimas chegando. Vem amar. Vem amar. Vem amar o Senhor. Vem amar.
em fazer um outro percurso de amor. A gasolina não será mais o problema. A distância não será mais o problema. Eu vejo gente fazendo conta para ir vir na igreja. Vem amar. Enquanto ele adora a Deus, antes de orar você se rende. É você e Deus, é uma hora de render. É uma hora de você sujar a maquiagem, é uma hora de você borrocar a maquiagem, é uma hora de você amarrotar a roupa, é uma hora de você, querido, colocar o seu coração, e é uma hora de você dizer: Deus, eu quero te amar. Antes de orar, você se rende. Canta lá macharebe, canta lá macharebe, canta lá massa. Enquanto ele canta e adora, você se rende. Fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Oh, Senhor, ensina-nos a te amar, Senhor, de maneira concreta. Traduzir nosso coração em ações. Essas pessoas que agora se dobram, se prostram, se curvam e que vieram à frente, que estão aqui nesse templo e que estão ouvindo esta palavra e que estão recebendo esta mensagem, e principalmente esse pregador nos ensina a te amar. Nos ensina a te amar assim. Nos ensina a te amar, mas te amar sobre todas as coisas. Por isso hoje, Senhor, nós queremos nesse aniversário da igreja te dar de presente, Senhor,
Ó Deus, a nossa vida, Senhor. Nós somos salvos, mas precisamos ser teus. Há muita gente aqui hoje que foi tirada do inferno, mas ainda não foi entregue ao céu. Então hoje, Senhor, nos tira da condenação, mas nos insere, Senhor, ó Deus, na tua salvação. Nos leva, Senhor, ao lugar, ó Deus, que o Senhor almeja e deseja. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque a nossa compreensão é tão curta, é tão pequena, mas nos protege. Nos protege de criar os deuses estranhos. Nos protege de criar, ó Deus, os deuses que certamente vão roubar, vão lesar, vão substituir o seu lugar. Em o nome de Jesus eu oro agora para que esta igreja, nesta hora, Senhor, possa ser, ó Deus, preparada, possa estar pronta para o arrebatamento, possa estar, ó Deus, pronta para o dia, Senhor, ó Deus, em que o Senhor Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Toma cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada ancião, cada pessoa, cada ministério. Deus, nós queremos te servir com alegria. Queremos o nosso coração, ó Deus, grato, 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 grato a ti, Senhor. Em o nome de Jesus. Eu queria pedir a você, se você pode ajudar quem está do seu lado a colocar de pé por um minuto. Será que alguém que estava ali com o teclado ajudando pode também estar aqui com a gente? Só mais um minutinho. Tá aí com vocês? Tá não? Tá? Quem estava? Será que você pode, antes de passar a palavra para o pastor? Eu não estou falando uma heresia. Entenda bem o que eu quero dizer para você. Às vezes a gente, sabe, pastor? A gente foi livre da condenação, mas não entendeu que a gente precisa ser entregue. Eu não estou pregando essa mensagem hoje, eu prego uma mensagem sobre consagração. Ser consagrado não é a gente tirar um período de tempo para orar. Ser consagrado é a atitude normal de um filho de Deus. Você foi salvo, agora precisa ser separado. Nós somos dele, nossa vida é dele. Não fica aborrecido comigo, mas o seu dinheiro não é seu. Seu casamento não é seu. Você já viu gente que tem dificuldade de dar o dízimo? Aliás, não é de dar, você não dá, você só devolve. É porque nada é nosso, tudo é dele. Desculpa, pastor, está tomando um tempo, mas eu vou contar para vocês um testemunho. Meu filhinho, antes de partir, Deus só mudou ele de endereço, né? Mudou de endereço. Em breve eu vou estar com ele. Chegou no aniversário do pai dele. Esse que está com o microfone aqui, ele chegou perto de mim e falou comigo assim: ô papai, me dá um dinheiro para mim comprar um presente para você. O interessante é que eu dei. E ele comprou o presente, e para mim foi um presente. Mas o dinheiro era meu. Você está enganado se você acha que você traz alguma coisa para Deus. Não é você que traz, é Ele que te deu. Não é você,
É Ele. Não sou eu. É Ele. Você está tocando, amado. Não é você. Com todo o carinho do mundo. A adoração do céu é muito mais perfeita do que a nossa. Se eu pegar o instrumento e cantar, os irmãos da minha igreja não me acompanham, me perseguem. Para falar que eu sou ruim, eu tenho que melhorar demais. Mas se Deus quisesse adoração perfeita, Ele tinha e tem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas eles fazem que eles façam silêncio para ouvir eu e você que agora erguer as mãos aqui hoje, nesta manhã, e dar um aplauso de louvor, e dar abraço de júbilo, e agradecer a Ele, glorificar o nome dEle, dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória. É Ele quem tem dado, é Ele quem tem feito todas as coisas. É Ele, a glória é dEle, a honra é dEle. É tudo dEle, é para a glória dEle. Coloca seu GPS. Antes de eu passar a palavra para o pastor, você tem dono. Nunca mais fala, eu sou dono do meu nariz, eu que decido, a vida é minha. Já foi. Não é mais sua. Eu não sei se está todo mundo que está aqui hoje já confessou a Cristo como Salvador. Tem alguém que não fez aqui ainda hoje ou está afastado? Se tiver, dê um sinal com a sua mão para me orar por você. Tem alguém que está afastado ou não entregou sua vida a Jesus ainda? Todos aqui já estão salvos? Quando Deus chamar você para poder fazer o que é dele, se sinta honrado. Servir a Deus com uma célula é um privilégio, é uma honra sem igual. A casa que você tem, o sofá que você usa, o carro que você anda, tudo que você tem, na verdade, não é seu, é dele. Porque a gente ama ele sobre todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida, aleluia. Pastor. Minha esposa surtou. E agora eu tinha não só uma criança para cuidar, mas eu também tinha um filho para cuidar. Desculpa, uma criança para cuidar e uma esposa para cuidar. Cuidar de uma igreja. Vivendo os meus piores tormentos, vieram as minhas piores situações, até que faltando pouco tempo, alguém chega para mim, um discípulo, e diz assim: pastor, eu queria te dar uma palavra, Deus mandou te dar uma palavra. Eu disse, bom, é o momento que Deus vai me trazer um livramento. E ele disse, pastor, eu tenho uma palavra para você. Eu disse, qual é? Ele disse, Deus abre uma ferida no líder para curar a igreja. Eu não tinha entendido ainda o que ele quis dizer com isso. Até então, eu fiquei ainda com aquilo na cabeça. Passou o tempo. Eu cheguei de um culto no domingo à noite, depois de pregar uma mensagem, eu chego em casa, encontro meu filho e noto que a aparência dele estava diferente, ele estava deitado na cama, eu tinha montado quase um CTI no quarto, e eu coloquei medir com aquele, eu esqueço o nome daquele aparelhinho no dedinho, oxímetro, e eu medi aquilo, e ele estava abaixo de 40. Eu disse, meu filho está morrendo. Colocamos no carro, saímos correndo com ele, e quando eu olho para trás, eu estou dirigindo e era só ligar para o hospital, e eles preparavam tudo para recebê-lo. Ele era o paciente mais conhecido do hospital. Era um hospital para criança, São Camilo.
E eu estou dirigindo, e a minha esposa apavorada no banco de trás, e eu olho, meu filho estava cego, mas o meu filho levanta a cabeça no colo dela, olha no retrovisor, e parece que, pelo menos foi a leitura que eu tive, ele olha no retrovisor, olha para mim, despede de mim, e morre no colo dela. Ela começa a gritar dentro do carro, eu continuo dirigindo, eu disse, não, ele não está morto. Entro dentro do hospital, coloco ele na maca, e quando ele coloca na maca, o médico olha meu filho e diz, infelizmente, pai, não há mais nada mais para fazer, o seu filho está morto. Ele levou para o IML, eu entro em um quarto especial, eu entrei lá, subi em cima da maca, orei para meu filho ressuscitasse, porque eu já orei por 2 pessoas e elas ressuscitaram. Eu falei, vai acontecer com meu filho. Orei por ele e ele continua morto. Enfim, eu tive que sepultar o meu filho. E na hora de fazer o sepultamento, Deus me disse, você prega em velório, então deixe-me dizer uma coisa, você vai fazer o sepultamento do seu filho. Eu preguei no sepultamento do meu filho. E não tinha entendido ainda aquela palavra do discípulo, Deus abre uma ferida no líder para curar a igreja. Até que depois que terminou toda a cerimônia, eu fui embora para casa. Estava tão fora de si, que eu bati o carro. Dirigindo para ir embora para casa, logo após o sepultamento, eu bati o carro. Meu irmão tomou a direção, levou o carro para casa. E quando eu chego em casa, depois de mais ou menos uns 4, 5 dias, eu comecei a discernir e entender e digerir o que Deus tinha me dito, porque muita gente me procurou e disse o seguinte, pastor, eu ia desistir, eu ia recuar, eu ia retroceder, eu ia voltar atrás, mas quando eu chegava na igreja, eu via você servindo a Deus, pregando, anunciando, orando pelas pessoas, ministrando, e não recuava 1 milímetro, eu dizia, se ele não voltou atrás, se ele não parou, se ele não recuou, eu também não paro, eu também não vou voltar atrás, eu também vou continuar. O que eu quero dizer a você, querido, é que Deus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, talvez não pensando em nós mesmos, mas pensando nos outros. Nós não podemos dar status de Deus a nada. Hoje eu estou aqui hoje para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O meu amor a Deus, e Ele sabe disso, não mudou uma vírgula, não mudou absolutamente nada, porque eu não amo a Deus, porque Ele me deu um filho, porque Ele me deu uma esposa, porque Ele me deu um ministério. Eu vim dizer a você que eu continuo apaixonado por Jesus, continuo servindo a Jesus, continuo entregando a minha vida a Jesus. O que eu vim lá de Belo Horizonte para poder dizer a você, você e eu não podemos andar pelas circunstâncias, pelo que está à nossa volta. Nós precisamos hoje ser libertos da deidade das coisas. Nós precisamos de amar ao Senhor sobre todas as coisas. O que eu vim dizer aqui hoje é que talvez nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país e pode viver situações ainda mais delicadas e mais complicadas, mas nós não vamos recuar, nós não vamos retroceder, nós não vamos mudar o curso, nós não vamos mudar o rumo, nós vamos continuar amando, vamos continuar servindo, vamos continuar cultuando, ainda que as pressões cheguem, ainda que as dificuldades cheguem, ainda que os inimigos se levantem, nós vamos continuar caminhando, porque nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não dependemos de um político, nós não dependemos de quem assume uma cadeira de 4 anos, porque o nosso Deus está sentado antes da fundação do mundo, e é Ele quem governa todas as coisas, é Ele quem tem todo o poder, é Ele quem comanda a nossa vida, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos guia. Nós estamos aqui hoje para dizer isso e confessar a essa nação e a esta cidade que nós amamos ao Senhor em o nome de Jesus, e que o aniversário desta igreja evangélica Vida, ela vai continuar amando a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a segunda coisa que vai acontecer é que quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você pode ter as coisas ou não ter as coisas. Mas quando você, querido, tem as coisas, você usufrui com sabedoria, mas você não é dominado por elas. Quando você não tem, você não entra em um buraco existencial.
Quando você não tem, querido, você não pensa em suicídio, você não pensa em recuar, você não pensa em retroceder, você não pensa em voltar atrás, você não pensa em largar tudo, você não pensa em ir embora, você não pensa em desistir. Por que você não faz isso? Porque eu quero dizer a você, querido, eu e você estamos aqui hoje e nós não temos a razão de viver nas coisas. Ele é a razão da nossa vida, Ele é o propósito da nossa existência, Ele é o chão da nossa vida, Ele é o motivo do nosso viver. Nós estamos aqui hoje para poder confessar que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas em nossa vida e nós o amamos sobre todas as coisas. A terceira coisa é que quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós usufruímos das coisas com leveza. O que significa isso? Que nós temos tudo, mas não somos possuídos por nada. As coisas são bênçãos, são dádiva, e a gente desfruta dela, mas não depende dela. Porque na presença delas você desfruta com sabedoria, mas na ausência delas você vive com fé e vive em paz. Você aprende a ter paz na escassez, porque você nunca mais será escravo daquilo que você tinha e daquilo que não tem mais. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando? A quarta coisa que amar a Deus sobre todas as coisas vai nos ensinar é que amar a Deus é uma bênção. Por quê? Porque, guarde bem, amar é sempre bom, amar é sempre algo abençoador, mas pode se tornar extremamente perigoso, porque quando você não ama a Deus sobre todas as coisas, amar pode te diminuir. Como? Amar pode te escravizar. Como? Por exemplo, amar pode te colocar em relações abusivas. E se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você acha que depende daquele amor. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você pode caminhar por caminhos de morte, você pode caminhar por caminhos de destruição. Nós precisamos entender que amar a Deus sobre todas as coisas vai nos ensinar a amar, e amar as coisas certas, do jeito certo. Por quê? Porque os nossos amores podem se tornar no nosso destino. Eu vim dizer a você que a única orientação correta de amor é amar a Deus sobre todas as coisas, porque senão a gente tropeça no amor. A gente é capaz de tropeçar no amor. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente fica livre de amores que não fazem sentido. A gente fica livre de amores, querido, que não nos fazem bem. O amor a Deus sobre todas as coisas abre a nossa visão e a gente consegue enxergar aquilo que não nos faz bem. A gente começa a enxergar o ambiente que não faz bem, a decisão que não faz bem. Eu conheci um rapaz viciado em crack. E ele me disse: pastor, eu quero ser livre do crack. Como é que eu consigo? Eu amo demais o crack. Eu falei: a maneira de você ficar livre do crack é quando você amar mais a Deus do que o crack. Tem gente que abandonou a fé porque amou outras coisas. E não amou as coisas certas e tropeçou no amor. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente tem a capacidade de entender que o referencial de reorganização dos nossos afetos é amar a Deus sobre todas as coisas. A única maneira da gente reorganizar os afetos corretos da vida da gente é quando a gente, querido, aprende a amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente não aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, escute bem isso, irmãos, isso é tão sério, mas é tão sério, mas é tão sério, mas é tão sério, deixa eu envolver de novo você e marcar a sua vida, é tão sério, mas é tão sério colocar o GPS de amor em ordem, que se não fosse tão sério, estou repetindo várias vezes, é tão sério que se não fosse sério, Deus daria uma sugestão, mas Ele está dando um mandamento.
Não é só uma necessidade, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida ou morte. Escute o que eu vou dizer a vocês, se você não guardar nada da mensagem, guarde isso. Se a gente não aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, não é se a gente vai desviar, é quando. Vocês me trouxeram aqui para ser um profeta de Deus para vocês. Escute o que eu vou lhe dizer, eu não vim aqui para vender ilusão, eu não sou mágico, eu sou pregador do Evangelho, e eu vim dizer a você que mais cedo ou mais tarde o Getsemane chega para todo mundo. O dia mau não é privilégio de alguns, se não chegou, vai chegar. O que a gente precisa entender não é escapar dele, é saber quem está conosco no dia mau. Quantos de nós estamos entendendo o que eu estou falando aqui hoje? É uma questão de sobrevivência. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós sabemos colocar as coisas no devido espaço e no devido lugar. Então hoje, depois de explanar isso para você, eu vim fazer a você, e se o pastor me permitir ainda, eu preciso de mais alguns minutos, pastor, eu posso? Obrigado. Eu queria fazer a você 3 perguntas. Melhor, eu vou ter coragem, 4 perguntas. A primeira pergunta que eu quero fazer hoje: como está a chama de amor do meu e do seu coração? Pastor, por que o senhor está usando a expressão chama de amor? Eu vim falar de chama exatamente por causa disso, porque a chama pode aumentar ou diminuir. A chama, ela pode alimentar ou ela pode envenenar. Depende do quanto você alimenta a chama. Se não alimentar a chama, ela vai diminuir, e isso será veneno, mas se você aumentar a chama de amor, vai se tornar como vitamina, como alimento. E é por isso que hoje à noite eu vim perguntar a você, eu vim desafiá-lo hoje, como é que está a nossa chama de amor a Deus? Eu não sou crítico de ninguém, e quem sou eu para poder fazer isso? Mas eu fico olhando e avaliando algumas pessoas. Outro dia eu vi alguém fazendo a seguinte afirmação, até um pastor, dizendo o seguinte: olha, se você ficar em casa com a sua família, se você ficar no domingo comendo pipoca com a sua família, é a mesma coisa de você ir à igreja e cultuar a Deus, porque você está ali em família, e aí você está cumprindo com o papel, está adorando a Deus do mesmo jeito. Eu vi dizendo a você que isto não é verdade, é uma mentira. A verdade é que você vai fazer bem para a sua família não é comer pipoca, é levá-los até a Deus, é conduzi-los até a Deus, é instruí-los até a Deus, é levá-los para o caminho de Deus, é inspirá-los a Deus, é manifestar a glória de Deus, é inspirá-los em Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos e não ter mais amor raso, não é comer pipoca, não é encher a barriga de pipoca, é encher, querido, o nosso coração de Deus, a nossa vida de Deus, é comungar com Deus, é ser visitado por Deus, é ter comunhão com Deus. Segunda coisa que eu vim dizer a você nessas perguntas, na verdade não é uma pergunta agora, é uma afirmação. Eu vim dizer a você que eu tenho a capacidade de medir o nosso amor. Eu vim de Belo Horizonte com um instrumento capaz de medir a sua chama de amor, a minha chama de amor. Eu tenho uma ferramenta que pode medir não só a chama de amor desse pregador, mas a chama de amor de quem está aqui hoje, a chama de amor de quem está assistindo essa mensagem, a chama de amor de quem vai assistir. Não é um termômetro, mas é um medidor de amor. Como eu posso medir a chama de amor? Eu meço a chama de amor. Pastor, que ferramenta é essa? É simples, eu meço a chama de amor olhando para a nossa obediência. Eu meço a nossa chama de amor olhando para as nossas prioridades. Tem gente que diz o seguinte: pastor, eu não tenho tempo.
A gente precisa entender que tempo e prioridade andam de mão dadas. Aquilo que a gente prioriza é porque a gente ama. Eu vim medir a chama de amor através da nossa fidelidade. Eu vim medir a nossa chama de amor através da nossa paixão, através do nosso compromisso, através do nosso envolvimento. A nossa devoção mostra a nossa chama de amor. A nossa dedicação mostra a nossa chama de amor. O nosso interesse mostra a nossa chama de amor. Eu não sei se você vai ficar aborrecido comigo. Talvez o pastor nem me convide mais, mas eu vou falar assim mesmo. Tomara que ele não fique chateado. Mas a nossa chama de amor é provada quando nós viemos no gasofilácio e temos a dificuldade de trazer R$1.000 de oferta, mas temos um iPhone de 10 mil no bolso. A nossa chama de amor é provada por uma coisa. Por favor, coloque para a gente um texto, versículo simples, João 14:15. Vai mostrar qual é a nossa chama de amor. Essa é a terceira coisa. Qual é a nossa chama de amor? João capítulo 14, versículo de número 15. É simples demais o verso, mas poderoso demais. O versículo diz: se me amais, olha só, ele vai colocar para a gente. Se me amais, guardareis os meus. Olha só, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Parece simples, você pode deixar esse verso para a gente? Escute o que eu quero dizer a você, irmãos. O oposto de amar a Deus não é odiá-lo. Acredite nisso. O oposto de amar a Deus não é odiá-lo, é desobedecê-lo. Deus não tem como o oposto do amor, o ódio. Deus tem a desobediência. Por que tem a desobediência? Por quê? Porque Deus não tem conceito sentimentalista de amor. O que é conceito sentimentalista de amor? A gente chora, a gente arrepia. Isso é bom para a gente, não estou contra isso não. Pelo contrário, a gente tem que amar a Deus com sentimento, aleluia. A gente tem que colocar os nossos sentimentos. Mas Deus não tem conceito sentimentalista de amor. Deus está mostrando para a gente que amar exige obediência, porque o amor a Deus tem que ser algo concreto. Tem que ser algo visível. Tem que ser algo palpável. E algo palpável para Deus é quando a gente tem coragem de obedecê-lo. Por quê? Porque obediência requer confiança. E confiança é base de relacionamento. Quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem ama, confia. Obediência é ligada à confiança. Porque guarde bem uma coisa, Deus não aceita desconfiança. E eu vim lá de Belo Horizonte para dizer para nós hoje, nesta manhã, no aniversário de 22 anos desta igreja, em nome de Jesus, chegou o tempo da gente amar a Deus com toda a confiança. E o que é amar a Deus com confiança? É dizer: Senhor, eu não entendo onde o Senhor quer chegar, eu não entendo o que o Senhor quer fazer. Deus deu a esta igreja uma visão, Deus deu a esta igreja uma tarefa, Deus deu a esta igreja uma responsabilidade. E o que a gente tem que fazer? Deus, eu acredito que o seu jeito é melhor do que o meu jeito. Será? Ainda bem que eu ouvi amém. Eu vou repetir. Deus, eu acredito que o seu jeito é melhor do que o meu jeito. Deus, eu acredito que aquilo que o Senhor diz é mais importante do que aquilo que eu penso. Deus, eu acredito que a sua palavra é melhor do que a minha opinião. Deus, eu confio que os seus princípios são mais importantes que os meus achismos. Deus, eu acredito que eu devo amar ao Senhor diante de qualquer coisa e de qualquer circunstância, mesmo quando parecer as oportunidades, as situações e as decisões que eu posso optar e escolher por mim, porque Deus
Deus não nos obriga a obedecê-lo, mas eu quero que esta igreja tome uma posição de amar a Deus e dizer: Deus, eu vou ficar com o que o Senhor fala, eu vou ficar com o que o Senhor quer, eu vou ficar do jeito que o Senhor quer, eu vou seguir a sua orientação, porque eu vou sacrificar o meu eu e a sua vontade vai prevalecer na minha vida. Amar a Deus sobre todas as coisas é obedecer a Deus e tomar a decisão de dizer: Senhor, na minha casa não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa. No meu namoro não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa. No meu trabalho não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa. Na minha igreja não é o que eu penso, é o que o Senhor pensa. Na minha escola, na minha faculdade, no meu ministério, no meu dinheiro, nos meus sonhos, na minha empresa, enfim, em tudo que eu tenho, em tudo que eu tiver, não é o que eu penso, mas é o que o Senhor pensa, em nome de Jesus. Eu não sei se você vai ficar ofendido comigo. Eu vim aqui hoje, quero ficar à vontade, como se estivesse pregando para a minha igreja, mas vou dizer para você: o nosso tempo de frouxidão acabou. Aleluia. O nosso tempo de frouxidão acabou. A gente está disposto a obedecer a Deus, fazer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou fazer a última pergunta, ou a última colocação, como você quiser. Amar a Deus sobre todas as coisas não é depender de um resultado. Amar a Deus sobre todas as coisas é ter um posicionamento. Eu vou repetir: amar a Deus sobre todas as coisas não é ter um resultado, é ter um posicionamento. É muito bom quando a gente tem um resultado, mas se não tiver, tem que ter o posicionamento para sustentar. Eu fico preocupado com o evangelho televisivo que diz para a gente o seguinte: olha, coloque Deus na parede. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Outro dia eu vi o sujeito dizendo o seguinte, de madrugada: coloque Deus na parede. Eu falei: não escuta não, Deus, porque se ele escutar, o senhor morre. Se ele escutar, ele morre. O nosso Deus não pode ser colocado na parede. O nosso Deus não pode ficar acuado. Só se for o dele, porque o dele é pequeniníssimo. O meu é altíssimo, o seu é altíssimo. O nosso é soberano, aleluia. É Ele quem governa a nossa vida e não nós o que o governamos. Será que eu posso ouvir aleluia, pelo amor de Deus? Porque quando o camarada está dizendo assim: ó, Deus vai fazer ou não vai? Deixa eu dizer para você uma coisa: ele está ficando com o resultado. Então ele está dizendo assim: Senhor, eu te sirvo enquanto dá resultado. Eu te sigo enquanto dá resultado. Eu faço enquanto dá resultado. Eu trabalho enquanto dá resultado. Eu prego enquanto dá resultado. Eu estou na palavra enquanto dá resultado. Se não der resultado, eu estou fora. Entenda bem uma coisa: todos passamos pela prova, mas Deus não é produto de prova. Nosso Deus não é um Deus para funcionar, Ele é um Senhor para amar. Ele é um Senhor para servir. Tem gente que não descobriu ainda que a nossa alma está em débito com Deus. Só o fato da gente existir, irmão, já é muito. É ou não é verdade? Um dia eu fui orar para uma senhora, e eu falei: a senhora acredita que Deus pode curar a senhora? Ela falou: se Deus achar que eu mereço, pastor. Eu falei: não pede o que a senhora merece, não. Se a senhora pediu o que a senhora merece, morreu. Se Deus me desse o que eu mereço, eu caía duro aqui, porque tem gente que diz que cai duro e preto. Preto eu já sou, só cai duro. É ou não é verdade? A gente fica achando que Deus deve a gente alguma coisa. Deus não nos deve nada. Você vai falar assim: pastor,
o senhor está falando isso porque o senhor deu o testemunho do senhor agora aí, e o senhor está cansado de orar, está cansado de ver Deus fazer, mas aí na vida do senhor não aconteceu, o senhor está falando isso, não deu resultado. Você que está pensando que não deu resultado. Pastor, então cadê o resultado? Não deu fora, mas deu aqui dentro. O resultado não está fora, o resultado está aqui dentro. Porque no meio do caos eu tenho paz. No meio da noite escura eu continuo tendo luz. No meio do dia de dificuldade, Ele está comigo no meio do vale. No meio da dor, Ele está me aprimorando para poder continuar a caminhada. Será que eu posso ouvir aleluia aqui hoje, pelo amor de Deus? Eu não sei se você vai ficar chateado comigo, mas eu vim dizer para você uma coisa. Deus está nos trazendo essa palavra para a gente poder deixar de ser menino e virar homem. Para a gente deixar de ser orfanato e virar exército. Será que eu posso ouvir aleluia, pelo amor de Deus? Se você pode aplaudir a Deus, então aplauda Ele no nome de Jesus. Essa mensagem de Deus hoje é para preparar a gente, talvez, para o que virá. Para que a gente não possa recuar. Pode vir a perseguição, pode vir a dificuldade, pode vir todos os problemas, mas a igreja não está firmada e nem fundamentada na circunstância. A igreja não pode parar, a igreja não pode recuar, porque o que nós recebemos não foi poder de água com açúcar. Nós recebemos o poder, não é para explodir lama, é para explodir rocha. Nós recebemos dinamite do céu. Eu vou terminar, vou concluir a minha mensagem agora, dizendo para mim e para você, se nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas, quantos querem amar a Deus sobre todas as coisas aqui hoje, em casa, onde você estiver, pelo amor de Deus, levante as suas mãos, só não levante o sujeito que estiver dirigindo agora, porque ele tem que segurar no volante. Que bom que você quer continuar amando a Deus, porque Deus quer ajustar o GPS de amor para a gente. O que é ajustar o GPS de amor? Entenda bem uma coisa, Deus quer que a gente volte. Voltar como? Está na hora de um lugar de retorno. Qual lugar de retorno? Não é para retroceder, é para voltar para o lugar de origem. Qual que é o nosso lugar de origem? É o lugar que a gente nunca deveria ter saído. É o lugar das boas obras. É o lugar do brilho nos olhos. Deus está dizendo hoje, volte. Eu posso pedir a você uma gentileza que está pelo menos aqui no templo? Se você puder, levante as suas mãos ao céu. Se puder as duas. E me escute o que eu quero dizer até o final. Está na hora da gente voltar. Está na hora da gente voltar a se comover como era antes. Está na hora de voltar a dobrar os joelhos. Está na hora de voltar a levantar as mãos. Está na hora de voltar a gritar para o socorro. Deus está dizendo, está na hora de voltar. Deus está dizendo para nós hoje, Deus está dizendo para a igreja evangélica Vida, nos seus 22 anos, está dizendo, volte, volte, volte a chorar, volte a clamar, volte a buscar, volte a orar, volte a ler a palavra, volte a arrepender. Deus está dizendo, volte, volte ao caminho da oração, volte ao quarto secreto, volte ao joelho dobrado, volte ao travesseiro molhado de lágrimas, volte às madrugadas, volte a ter brilho nos olhos, volte a queimar o coração, volte a se contaminar, volte, querida, a andar com gente encandecida, volte a ser inflamável, volte a ser apaixonado. Deus está dizendo, volte, 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 volte. Deus está dizendo, volte a me amar loucamente, volte a quando chamarem você de fanático, você agradecer pelo elogio. Deus está dizendo, é hora de voltar, 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 é hora de amar, é hora de voltar. Eu queria pedir permissão ao senhor pastor, se eu pudesse fazer uma oração pela igreja. Eu queria chamar você para voltar.
Deus quer você de volta. O que te tirou dele? A Netflix? A praia? O cansaço? O desafio? A pressão? Deus hoje quer você. Eu fiquei sabendo que vocês estão construindo um novo templo. Esse templo está lindo. Mas Deus quer você. Eu queria chamar você. Eu queria que essa manhã fosse uma manhã de entrega. Fosse uma manhã onde você dissesse: a oferta sou eu. Será que eu tenho alguém hoje que quer dizer: eu não estou fazendo um apelo para entregar a vida a Cristo. Eu estou fazendo um apelo para gente que quer amar. Para gente que quer viver o Evangelho apaixonado. Para gente que quer viver com brilho nos olhos, radiante. Para gente que quer brilhar. Mas não porque virou astro, mas porque está vazado pela glória de Deus. Por gente que quer dizer: eu amo tanto ao Senhor. E eu não estou perguntando se você tem um título, se você tem um nome, se você tem uma posição, se você tem um lugar. Eu estou chamando você. E se Deus falou com você hoje, eu pedi ao pastor e ele me autorizou, e se isso é uma verdade, eu quero talvez tomar a iniciativa que ele mesmo está tomando, com lágrimas nos olhos, como está tomando aqui agora, chorando e vindo aqui à frente. Não, eu não quero fazer o pedido, eu quero que talvez você faça como ele. Tem muita gente com lágrimas chegando. Vem amar. Vem amar. Vem amar o Senhor. Vem amar. Vem fazer um outro percurso de amor. A gasolina não será mais o problema. A distância não será mais o problema. Eu vejo gente fazendo conta para ir vir na igreja. Vem amar. Enquanto ele adora a Deus, antes de orar você se rende. É você e Deus, é uma hora de render. É uma hora de você sujar a maquiagem, é uma hora de você borrocar a maquiagem, é uma hora de você amarrotar a roupa, é uma hora de você, querido, colocar o seu coração, e é uma hora de você dizer: Deus, eu quero te amar. Antes de orar, você se rende. Canta lá macharebe, canta lá macharebe, canta lá massa. Enquanto ele canta e adora, você se rende. Fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Só em te dele mais ninguém.
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Oh, Senhor. Ensina-nos a te amar, Senhor, de maneira concreta. Traduzir nosso coração em ações. Essas pessoas que agora se dobram, se prostram, se curvam e que vieram à frente, que estão aqui nesse templo e que estão ouvindo esta palavra e que estão recebendo esta mensagem, e principalmente esse pregador nos ensina a te amar. Nos ensina a te amar assim. Nos ensina a te amar, mas te amar sobre todas as coisas. Por isso hoje, Senhor, nós queremos nesse aniversário da igreja te dar de presente, Senhor. Ó Deus, a nossa vida, Senhor. Nós somos salvos, mas precisamos ser teus. Há muita gente aqui hoje que foi tirada do inferno, mas ainda não foi entregue ao céu. Então hoje, Senhor, nos tira da condenação, mas nos insere, Senhor, ó Deus, na tua salvação. Nos leva, Senhor, ao lugar, ó Deus, que o Senhor almeja e deseja. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque a nossa compreensão é tão curta, é tão pequena, mas nos protege. Nos protege de criar os deuses estranhos. Nos protege de criar, ó Deus, os deuses que certamente vão roubar, vão lesar, vão substituir o seu lugar. Em o nome de Jesus eu oro agora para que esta igreja, nesta hora, Senhor, possa ser, ó Deus, preparada, possa estar pronta para o arrebatamento, possa estar, ó Deus, pronta para o dia, Senhor, ó Deus, em que o Senhor Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Toma cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada ancião, cada pessoa, cada ministério. Deus, nós queremos te servir com alegria. Queremos o nosso coração, ó Deus, grato, 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 grato a ti, Senhor. Em o nome de Jesus. Eu queria pedir a você, se você pode ajudar quem está do seu lado a colocar de pé por um minuto. Será que alguém que estava ali com o teclado ajudando pode também estar aqui com a gente? Só mais um minutinho. Está aí com vocês? Tá não? Tá? Quem estava? Será que você pode, antes de passar a palavra para o pastor? Eu não estou falando uma heresia. Entenda bem o que eu quero dizer para você. Às vezes a gente, sabe, pastor?
a gente foi livre da condenação, mas não entendeu que a gente precisa ser entregue. Eu não estou pregando essa mensagem hoje, eu prego uma mensagem sobre consagração. Ser consagrado não é a gente tirar um período de tempo para orar. Ser consagrado é a atitude normal de um filho de Deus. Você foi salvo, agora precisa ser separado. Nós somos dele, nossa vida é dele. Não fica aborrecido comigo, mas o seu dinheiro não é seu. Seu casamento não é seu. Você já viu gente que tem dificuldade de dar o dízimo? Aliás, não é de dar, você não dá, você só devolve. É porque nada é nosso, tudo é dele. Desculpa, pastor, está tomando um tempo, mas eu vou contar para vocês um testemunho. Meu filhinho, antes de partir, Deus só mudou ele de endereço, né? Mudou de endereço. Em breve eu vou estar com ele. Chegou no aniversário do pai dele. Esse que está com o microfone aqui, ele chegou perto de mim e falou comigo assim: ô papai, me dá um dinheiro para mim comprar um presente para você. O interessante é que eu dei. E ele comprou o presente, e para mim foi um presente. Mas o dinheiro era meu. Você está enganado se você acha que você traz alguma coisa para Deus. Não é você que traz, é Ele que te deu. Não é você, é Ele. Não sou eu, é Ele. Você está tocando, amado, não é você. Com todo o carinho do mundo, a adoração do céu é muito mais perfeita do que a nossa. Se eu pegar o instrumento e cantar, os irmãos da minha igreja não me acompanham, me perseguem. Para falar que eu sou ruim, eu tenho que melhorar demais. Mas se Deus quisesse adoração perfeita, Ele tinha e tem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Mas eles fazem que eles façam silêncio para ouvir eu e você aqui agora, erguer as mãos aqui hoje, nesta manhã, e dar um aplauso de louvor, e dar braço de júbilo, e agradecer a Ele, glorificar o nome dEle, dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória. É Ele quem tem dado, é Ele quem tem feito todas as coisas. É Ele, a glória é dEle, a honra é dEle. É tudo dEle, é para a glória dEle. Coloca seu GPS. Antes de eu passar a palavra para o pastor, você tem dono. Nunca mais fala, eu sou dono do meu nariz, eu que decido, a vida é minha. Já foi. Não é mais sua. Eu não sei se está todo mundo que está aqui hoje já confessou a Cristo como Salvador. Tem alguém que não fez aqui ainda hoje ou está afastado? Se tiver, dê um sinal com a sua mão para me orar por você. Tem alguém que está afastado ou não entregou sua vida a Jesus ainda? Todos aqui já estão salvos? Quando Deus chamar você para poder fazer o que é dele, se sinta honrado.
servir a Deus com uma célula é um privilégio. É uma honra sem igual. A casa que você tem, o sofá que você usa, o carro que você anda, tudo que você tem, na verdade, não é seu, é dele. Porque a gente ama ele sobre todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida.